Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre citações. Se você é aquela pessoa que, assim, não estudou tanto na escola, não gosta de ler tantos os livros, mas que sabe que precisa das citações para enriquecer a sua redação, a chance é hoje, tá? A chance é hoje, porque eu selecionei aqui, ó, coisinhas, ó, frescas. E, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Carla Kurz. Eu sou especialista em treinar alunos para fazer redações que aprovam, né? É isso aí, redações que fazem o examinador, os olhos do examinador brilharem no momento que lê a redação. É para isso que eu estou aqui. E hoje nós vamos, então, conversar sobre citações por eixos temáticos. Eu selecionei aí os eixos temáticos que eu acredito que vão aparecer nas provas desse ano, e as suas respectivas citações. São citações diferentes daquelas que a gente costuma encontrar na internet, tá? Eu trouxe aqui algumas seleções diferenciadas, mais recentes, enfim. Então, vamos lá, já vamos dar o nosso mega start da nossa aula, que hoje vai falar sobre citações por eixo temático para uma redação que aprova, tá? Esse é o nosso objetivo hoje, trabalhar com citações. Perfeito? Então, nós já falamos de estrutura, já falamos de uma série de coisas, e hoje o tema são as citações. Bom, se você assistiu a live de ontem, você já sabe como você precisa estruturar a sua redação, né? Você já sabe disso. Se você não assistiu ainda, eu falo para você ir, né, voltar, assiste essa aula hoje, mas necessariamente precisa assistir a aula de ontem, porque se você não conhece a estrutura da redação, você não vai entender o porquê que essas citações são tão importantes, tá? Então, assim, você sabe que para fazer uma redação que aprova, é preciso entender a estrutura, é preciso treinar a argumentação, é preciso saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, né? Tudo isso, para você fazer uma argumentação eficiente, você precisa ter essa capacidade. Você precisa não ter, mas você precisa desenvolver, treinar essa capacidade. E para fazer isso com maestria, é preciso utilizar citações. E as citações, elas vêm também por eixos temáticos, tá? Então, para ajudar você a memorizar algumas frases importantes, eu preparei aqui as minhas apostas dos eixos temáticos e de temas, né? E as suas respectivas citações por eixos temáticos que têm as grandes chances de aparecer nos concursos de 2021, beleza? Tá? Então, essa aí é a nossa estrutura. Lembrando que às vezes você me pergunta assim, professora, como é que eu faço a minha citação? Se eu não lembrar exatamente da frase, se você não lembrar a estrutura da frase completa, mas você lembra da ideia, você descreve a ideia, você vai fazer uma interpretação da frase, você escreve normal no seu texto, mas cita o autor, tá? Segundo as ideias da professora Carla Kurz, que tal, né? Não pode fazer isso, não. Ou se você lembra da frase específica, tudo certinho, você coloca entre aspas e cita o autor. Nunca esqueça de citar o autor, porque é fundamental para uma redação que aprova você ter você saber as regras de citação. Tá? Então, agora uma outra coisa que eu quero salientar aqui para você é que essa aula, ela não abrange todo o caminho da escrita. Nós não vamos falar sobre toda a estrutura da redação, mas apenas algumas citações por eixo temático que vão te ajudar a construir aí os seus argumentos de redação. A estrutura toda da redação está na nossa aula de ontem, tá bom? E para você entender, antes de eu mostrar as citações para você, eu quero mostrar algumas... eu vou citar alguns alunos, vou mostrar aqui os depoimentos deles, quando eles passaram a utilizar as citações em suas redações e os seus resultados, para você ver que vale a pena você ter essas cartas na manga para fazer a sua prova e quanto é importante essas citações. Dá uma olhada aqui, aqui na Lê Chibior, tá? Olá, professora, tudo bem? Gostaria de deixar meu agradecimento por suas aulas gratuitas de todas as segundas e o especial do Reto Final TJ Paraná. Recebi essa semana a nota da minha redação e de 40 pontos fiz 37,5. De 40 pontos, ela tirou 37,5. Então, se a sua redação vale aí 30 pontos, 40 pontos, você tá vendo quanto que você pode tirar, né? Mesmo sendo um tema, ao meu ver, difícil, eu consegui desenrolar bem graças à sua aula.
O tema era sobre cultura e consegui encaixar uma aula que assisti sua sobre Brumadinho e como a cultura deles foi levada junto com a lama. Olha que legal. Além disso, consegui encaixar o nosso Super Bauman, né? Sim, dá para colocar ele em qualquer lugar, kkkk, porque quem não entendeu aqui é porque eu faço uma piada dentro do curso, tá? Eu faço uma piada dentro do curso, eu falo assim, ó, se você não sabe onde correr, se você nunca estudou nenhum filósofo, nenhum sociólogo, nada, corre para o Dalmo, porque com ele dá para colocar em tudo que é tema, desde que você saiba manobrar bem ali, você dá para dar uma gambiarra ali, né? Enfim, né, daí ela diz aqui, enfim, muito obrigada, beijinhos, né? Então aqui, essa é o que a Alê Chibior mandou aqui falando das aulas. Então, isso aqui é uma das possibilidades, né, das redações que nós temos aqui, enfim. Lembrando, tá, que nós vamos trabalhar com os caminhos da escrita que você vai poder utilizar, para você ter resultados como a Lê conseguiu aí chegar a uma redação, que ela conseguiu 37 pontos numa redação que vale 40 pontos. Agora eu quero te mostrar uma outra pessoa falando, tá? O vereador Romário disse assim: recentemente tive uma péssima experiência relacionada a um concurso, a qual fui aprovado, porém a nota de redação me jogou para as últimas posições. Desde então jurei a mim mesmo que faria diferente no próximo concurso. Com isso passei a dedicar também as aulas de redação e atualidades com vocês. Então, quando fui fazer a prova da PM Santa Catarina, bateu aquele gelo e o medo de repetir a mesma decepção. Porém, confiei nas dicas de redação, né? E nas citações da Carla. Por fim, hoje saiu o resultado e, para minha surpresa, tirei uma excelente nota. De 5,50 possíveis, fiquei com 5,10. Ou seja, dessa vez, acho que irei ganhar algumas posições. Muito obrigada por tudo, valeu muito o investimento, forte abraço. Tá? Então, aqui para você perceber que pessoas reais, assim como você, que está aí, que está estudando, que sente medo, que né, vai ali, estuda, se esforça, sabe da importância e chega lá no momento da prova, acha que consegue desenvolver e aí depois, quando recebe a nota da prova, vê que chegou muito... Né, imagina, olha só, de 5,50 possíveis pontos, ele tirou 5,10. É uma nota excelente, tá? Aqui nós também temos uma outra questão. A prof, obrigada por ser tão dedicada com nós. Enquanto eu fazia a prova, só lembrava das suas aulas. O resultado, o meu maior medo sempre foi não ter conteúdo, então se esse for o seu caso, né? Por isso que as citações, elas vêm para dar uma, né, erguida aí no seu conteúdo. E ela escreveu assim, ó, a Tayana, né? Não vendo suas aulas, mas vendo suas aulas é impossível não lembrar do que escrever. Obrigada. Essa nota é mérito nosso. E daí ela também mostrou a nota dela num outro, que eu não consegui recuperar, tá? Isso aqui, recuperar o resto do post, que às vezes eu vou apagando tudo, mas ela tirou uma nota bem alta também, tá? Então, isso é uma questão para você ver como que dá certo fazer as citações, quando elas são bem utilizadas, a nota do aluno vai lá em cima. Lembra que eu sempre falo? Você precisa apresentar para o examinador aquilo que ele espera ler na sua redação. E para você escrever aquilo que ele espera, você tem que saber o que é, e eu estou aqui para te mostrar os caminhos. Então, a redação, ela precisa ter essas citações, mas a redação precisa também das suas palavras. Não adianta encher a sua redação de citações, porque também não é legal, tá? O examinador espera, então, que sim, tenha citações, mas você não vai sair colocando citações em todo o texto, ok? Então, não vai ficar assim, mas a professora Carla falou que tem que colocar citação, daí você enche citação, não é bem assim, tá? Então, as citações em uma redação é um recurso que pode ajudar o texto ficar mais embasado, mais articulado, mais desenvolvido. É para isso que serve a citação, ter mais embasamento, mais articulação, um melhor desenvolvimento. Além disso, é muito importante analisar se a citação está de acordo com seus argumentos, não basta só colocar citação para dizer que teve, tá? Ela tem que ser compatível com a sua linha de raciocínio, que durante a redação aí, para que não haja contradição, eu já li redações que tem contradição do texto, né, do texto e a citação escolhida. Então, você tem que cuidar com esse tipo de coisa. E você deve utilizar a citação direta, lembrando, né,
quando souber exatamente o que o autor falou. E se você tiver apenas uma ideia do que foi dito e não se lembra das palavras utilizadas, aí, nesse caso, o melhor é você optar pela citação indireta, tá? Olha só, eu vou até colocar aqui na tela para você, ó. A citação direta possui um caráter mais informativo. A citação indireta carrega a sua interpretação. E agora vamos para o momento da nossa redação, lembrando das nossas citações. Ao final da nossa aula, nós faremos a leitura de uma redação expositiva aqui de uma aluna do Método 1000, beleza? Então, citações por eixo temático para a redação. É isso que eu vou fazer agora. Então, eu selecionei 6 possíveis eixos temáticos que podem cair na sua prova de redação. Para cada um deles, também eu trouxe algumas citações por eixo temático que podem ser usadas por você, para você enriquecer aí a defesa do seu ponto de vista em qualquer redação, ou para conseguir expor melhor as informações num texto expositivo para uma banca como o CESP, tá bom? Então, acompanha comigo essa aula até o final, que tem muita coisa legal aqui, tá? E nós vamos começar nós vamos começar aqui, deixa eu só voltar aqui os meus slides, tá? Vamos começar com ciência, né? Porque ciência é uma coisa, vacina, pesquisa, a busca por soluções nesse mundo coronavac aí, coronavirus, né? E aí eu trouxe para você as citações possíveis. Venha aqui comigo, tá? Ciência não é uma escolha, é uma necessidade. Ciência não... Ó, é bem fácil de você lembrar. Ciência não é uma escolha, ela é uma necessidade. Quem disse isso foi o Marcelo Gleiser, um premiado físico e astrônomo brasileiro. Então, isso você vai mostrar repertório, né? Um repertório bem rico. Você está falando de um astrônomo brasileiro ao falar sobre o impacto da ciência na pandemia do coronavírus e após ela. Então, super atual aí essa frase. Sai daquelas frases clichês que já estão bem batidas. Então, aqui você tem uma frase mais atual, mais moderna, bem compatível com o nosso momento. Então, vamos lá, próxima. A televisão tem feito muito pela psiquiatria ao espalhar informações sobre ela, bem como ao contribuir para a necessidade dela. Quem disse essa frase foi o Alfred Hitchcock. Eu não sei se vocês conhecem ele, porque normalmente quem conhece o Alfred Hitchcock são os cinéfilos, né? Aquela galera que gosta muito de filme. Eu amo, ele é o pai do suspense, o Hitchcock, eu adoro ele, mas ele é da década de 30, 40, tá? Então ele tá falando da televisão, naquele contexto dele. A televisão tem feito muito pela psiquiatria ao espalhar informações sobre ela, bem como ao contribuir para a necessidade dela. Aí você pode citar essa frase e combinar com hoje, trazendo para o século XXI, ele falou isso nas primeiras décadas do século XX. Então, trazendo para as primeiras décadas do século XXI, a gente pode fazer aí a mesma relação, só que com a internet. A internet tem feito muito pela psiquiatria ao espalhar informações sobre ela, bem como ao contribuir para a necessidade dela, e aí você contextualiza e já faz tudo ao mesmo tempo ali, cita a autoridade. Não é uma frase clichê que todo mundo já conhece, tá fora. Tá? Próxima aqui, ó. A felicidade e a saúde são compatíveis com a ociosidade, né? Ou seja, o Aristóteles, claro, né, grego e tal, aquela coisa da ociosidade. Então, talvez o trabalho hardcore, assim, né? Então, precisa ter a felicidade e a saúde são fundamentais. Se você não tiver saúde ali, né, tá faltando alguma coisa na sua vida. Outra coisa aqui, ó. É parte da cura o desejo de ser curado. Quem disse isso foi o Sêneca, um filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores intelectuais do Império Romano. Você também pode utilizá-lo na sua redação. A outra aqui do Confúcio, aquele pensador, né, filósofo chinês. O homem joga sua saúde fora para conseguir dinheiro. Depois, usa o dinheiro para reconquistá-la. Né? Aí, nós falando, se você for numa linha argumentativa, é só uma sugestão, porque nós temos alunos de todos os perfis aqui, de todas as regiões do Brasil, de idades distintas, de concursos distintos. Então, veja, eu selecionei frases que talvez não caiba com o seu pensamento, mas caiba com o do outro. E
tá tudo válido. Então, você pode falar, por exemplo, dentro daquele contexto do coronavírus, né, que a galera teve que sair para trabalhar, porque senão ela não teria dinheiro para comer, mas aí ficou doente, aquela coisa toda. Então, você pode usar essa frase aqui do Confúcio, que já lá na época dele, né, ele já sabia, ó, o homem joga a sua saúde fora para conseguir dinheiro e depois usa o dinheiro para reconquistá-la. Entre outras possibilidades aí de doenças, porque pode aparecer não só, como a gente viu agora de novo no Enem, né? O tema foi dentro do eixo temático saúde, tratando de doenças mentais, então, né, super atual, né? Mas não necessariamente do coronavírus, né? Dentro do eixo temático saúde, mas não dentro do coronavírus. Agora, eu vou passar para você citações do eixo temático meio ambiente, que também deu o que falar no ano de 2020, e 2019 e 2020, são 2 anos sucessivos aí, com relação ao meio ambiente, queimadas na Amazônia. E hoje, não sei se vocês viram, né? Mas enfim, o Joe Biden, ele assumiu a presidência dos Estados Unidos e retomou o Acordo de Paris. Então, isso traz movimentação para as atualidades, que traz movimentação para os temas de redação com temas atuais, tá? Bom, então sobre meio ambiente, vamos lá. Ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Uma frase também bem forte, bem fácil de lembrar. Quem disse essa frase foi o Chico Xavier, um médium, né, espiritista e filantropo brasileiro. Pode usar a frase dele. Também tem uma outra aqui, não sei se você assistiu o filme Os Miseráveis, né? Tem gente que gosta de musicais, né? E tem um musical bem legal, né, que é daí fruto da escrita do Victor Hugo. E o Victor Hugo disse assim: é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Né? Também aí bem forte, do Victor Hugo, poeta, dramaturgo, estadista francês, autor de romances como Os Miseráveis, O Homem que Ri, O Corcunda de Notre Dame, Cantos de Crepúsculo, entre outras obras. O cara era espetacular aí, o Victor Hugo, tá? Bom, ainda vamos falar de meio ambiente. Trouxe aqui mais 3 frases para você, tá? Mais 3 frases para você. A natureza pode suprir as necessidades do homem, menos a ganância. Quem disse essa frase foi o Mahatma Gandhi, advogado, nacionalista, anticolonialista, especialista em ética política indiano, que empregou resistência não violenta para liderar a campanha bem-sucedida para a independência da Índia do Reino Unido. Aí a galera que gosta de história conhece essa história do Mahatma Gandhi. Bom, o que eu queria falar aqui? Então, essas frases são importantes. E por que eu estou descrevendo quem está falando, quem falou a frase? Porque é mais um pouco de repertório para você, né? Mais um pouco de repertório para você. Você vai, quando você fala a frase e contextualiza quem disse, em qual momento, o cara da banca vai olhar e falar assim, pô, aí vi vantagem. Né? Então, eu só não estou colocando aqui as leis hoje, tá? Normalmente eu coloco, porque eu já dei esse bizu para vocês. Então, é só você fazer o seu caderno. Separa lá nos eixos temáticos e vê qual a legislação que se enquadra dentro daquele eixo temático. Então, faz lá. Hoje eu estou trazendo frases novas, ideias novas para vocês, tá? A outra frase é: acho que possuir terra e não estragar a terra é a arte mais bonita que alguém jamais pode querer possuir. Quem disse essa frase foi o Andy Warhol, né, o pintor, aquele cara do pop que tem uma foto assim um quadro da Madonna, né, assim tudo colorido assim, beiçuda, né, e tal, não sei o quê. Então é ele quem disse isso. Outra frase: vivemos em uma época perigosa, o homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Albert Schweitzer, teólogo, organista, filósofo e médico alemão. Gostaram da frase do cara? Tá massa, né, gente? Tem muita frase legal aqui. Agora também tem uma bem interessante aqui, ó. Citações sobre segurança pública, tá? Sobre violência, segurança pública, bem legal aqui. Deixa eu ver aqui, a Mary. Professora, boa noite. Eu vou fazer PCPR, trabalho em 2 serviços e como não tenho muito tempo, acesso os links das suas aulas e fico te ouvindo. Suas orientações, seus métodos de ensino e suas dicas no Insta. Perfeito. Fica aí, continua até a PCPR chegar para você, né? Isso é muito legal. Vamos lá, então, agora, as citações sobre segurança pública. Vamos aqui, então, ó. Vítima de tentativa de assassinato pelo próprio marido virou nome de lei brasileira contra a violência doméstica. Né? Então, aqui é bem interessante você colocar, né? Às vezes o agressor é dócil em público, você fala assim, nossa, mas o indivíduo nem parece.
e às vezes a mulher fica desacreditada, use aí a própria Maria da Penha. E aí você vai colocar vítima de tentativa de assassinato pelo próprio marido, que virou nome de lei brasileira contra a violência doméstica. Tá o repertório completo para você. A frase, quem disse, a contextualização, perfeito, né? Próximo ali. Onde acaba o amor, tem início o poder, a violência e o terror. Carl Gustav Jung, né? Que é o psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Ele vem depois do Freud, tá? E a outra frase aqui, ó. A violência destrói o que ela pretende defender. A dignidade da vida, a liberdade do ser humano. Quem disse isso foi o João Paulo II, o Papa e chefe da Igreja Católica de 1978 até a data da sua morte em 2005. Tá? Essa aí a frase dele. Também uma outra aqui importante. Destruímos a nós mesmos pela violência disfarçada de amor. Ronald David Lang, psiquiatra britânico, notável teórico e líder do movimento que foi de encontro à psiquiatria ortodoxa, ao lado de David Cooper, Thomas Schwartz e Michel Foucault. A outra, a violência é uma questão de poder. As pessoas se tornam violentas quando se sentem impotentes. Aldous Schneider, roteirista e produtor de televisão americano. Essa frase me lembra, eu não sei, eu tenho um amigo meu que ele é muito crítico, assim, sabe? E aí ele sempre falava, ele trabalha comigo no hospital, e às vezes eu fico irritada no hospital, falo assim, meu Deus, esse sujeito vem aqui e fica xingando as pessoas sem a mínima educação, etc, 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 esse profissional aqui. E daí ele fala sempre para mim assim, Carla, ele deve apanhar em casa de alguma forma, né? Porque ele fala assim, olha, quando a pessoa se sente impotente, quando a pessoa ela sabe que ela não tem capacidade argumentativa, talvez, assim, né? Ela não tem o brilho por si, ela tenta parecer sendo violenta, né? Chamar a atenção sendo violenta. E aí, quando eu li essa frase, eu lembrei dessa pessoa. Mas, enfim, né? Comentários à parte. Vamos para o eixo temático educação, né? Aqui também um eixo temático extremamente importante. Inclusive, eu havia apostado nesse eixo temático para o Enem, né? Também, né? Porque a educação é a questão de acesso às tecnologias, mas eu acredito que ele vai aparecer ainda, né? Este ano. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar aqui com ele, ó. Educar as crianças e não será preciso punir os homens. Frase clássica do Pitágoras, mas eu gosto demais dela, eu não consegui deixá-la de fora. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, do Nelson Mandela, né, o líder na luta contra o regime do apartheid na África do Sul. Depois aqui, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Essa já é uma frase bastante batida, mas é do Paulo Freire, né, educador, pedagogo, filósofo brasileiro. O Paulo Freire já foi ele é amado por muitos. Hoje a gente vive numa instabilidade emocional de muita gente. Algumas pessoas começaram a pegar problemas com Paulo Freire, então não precisa usar se não quiser. Mas eu gosto muito dessa frase. Olha, se a educação sozinha não muda a sociedade, se tirar a educação, com certeza a sociedade não será transformada, né? Segundo a frase do Paulo Freire. Mas tem mais, ó. A educação é a chave para abrir outros direitos humanos, né? Da Catarina Tomaszewski, relatora especial da ONU sobre o direito à educação. Então, assim, você não consegue ter os outros direitos humanos, saúde, educação, trabalho, se você não tiver a educação especificamente, tá? Outra questão aqui, ó. Tão importante quanto o que se ensina e se aprende é como se ensina e como se aprende. César Coll, um dos principais coordenadores da reforma educacional espanhola e consultor do MEC na elaboração dos parâmetros curriculares nacionais aqui no Brasil, né? Muito legal. Bom, então vamos lá aqui, olha. Citações sobre o eixo trabalho, né? Olha só. É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Simone de Beauvoir, né? Escritora intelectual, filósofa, existencialista, ativista política, feminista e teórica social. Depois, o operário que quer fazer o seu trabalho bem deve começar por afiar os seus instrumentos, ou seja, fazer ele mesmo ali, o Confúcio, né? O pensador aí chinês, tá bem também conhecido aí nas bancas, enfim. Mais uma questão. O trabalhador só se sente à vontade no seu tempo de folga, porque o seu trabalho não é voluntário, é imposto. É trabalho forçado, Karl Marx, filósofo e revolucionário socialista alemão. É aos escravos e não aos homens livres que se dá o prêmio para recompensar por se terem comportado bem. Bertrand Russell, influente matemático,
filósofo, ensaísta e historiador, né? Aquela galera que é tudo, né? Ao mesmo tempo, filósofo, ensaísta, né? E agora, sobre o eixo temático sociedade, mas mais especificamente sobre racismo, porque eu acho que vem esse tema nas próximas redações, então por isso eu coloquei aqui. Essa frase, gente, eu achei ela tão forte que foi a primeira que eu coloquei aqui, que eu achei, tipo, demais. Olha só. O negro só é livre quando morre. Carolina de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil. Achei espetacular essa frase, tá? Olha outra. O racismo se expressa concretamente como desigualdade política, econômica e jurídica. Quem disse isso foi o Silvio Luiz de Almeida, jurista, filósofo, professor universitário. Outra frase aqui, ó. Essa aqui é forte também, gente. Se todas as vidas importassem, por causa daquele movimento, né? Black Lives Matter, né? Vidas negras importam. Se todas as vidas importassem, nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa. Angela Davis, ativista do movimento negro e feminista. Tá vendo como tem muita frase nova, legal aí que a gente pode utilizar? Outra aqui, ó. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Desmond Tutu, arcebispo sul-africano, ganhador do Nobel da Paz em 1984 por sua luta contra o apartheid no país. Outra, não podemos esperar a igualdade no mundo para começar a nos sentir vistos. Estamos longe disso, não dá tempo. Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, também disse essa frase de alto impacto que você pode utilizar na sua prova. Tá bom? Então, aqui algumas dicas para a gente finalizar a questão do nosso conteúdo. Algumas dicas aqui para você. A citação em redação de vestibular, de concurso, deve ser curta e não deve ser usada com frequência. Quanto mais usar suas próprias frases, melhor. Uso de forma coerente, contextualiza a informação, então use exemplos, concorde com os autores, não vai falar uma frase e explicar outra, tá? Tenha certeza... ao usar a citação de que ela esteja agregando o seu texto e não de forma desconexa. Saiba diferenciar a citação direta e indireta. Evite colocar as citações na conclusão da redação. Opte por inseri-las no desenvolvimento do seu texto, alinhando os seus argumentos e dê crédito ao autor. Não vai colocar ali falando que foi você que teve aquela ideia brilhante, tá? Bom, e agora eu quero ler aqui rapidamente a frase da nossa aluna, da nossa Amora, né? A Amora do Método 1000. A Daiana Aparecida Santos Ramírez, Anziliero, e dentro do eixo temático saúde, a redação dela é expositiva, tá? Primeiro, você vai ver alguns erros, os alunos do Método 1000 talvez já vão de cara perceber um erro, que depois eu vou mostrar onde é que foi, tá? Primeiramente, com a pandemia da Covid-19, as lideranças mundiais vêm adotando uma estratégia de contenção à contaminação, o isolamento social. Todavia, o isolamento revelou a vulnerabilidade social existente pelo mundo, principalmente em relação às mulheres. Já em abril de 2020, a ONU Mulheres divulgou dados sobre o aumento da violência doméstica desde o começo das medidas de isolamento social em diversos países. Na Argentina, Canadá, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Ademais, no Brasil, a empresa de pesquisa The Code Pulse apontou um aumento assustador de casos da violência contra a mulher nos estados do Mato Grosso, 400%, e na Paraíba, 105%. Não só os casos de feminicídio também subiram 13 para 19, 46,2%. Essa foi a introdução dela, tá? Depois, nós temos aqui a continuação, ó. Além disso, a revista Cielo Saúde Pública publicou um texto sobre o subfinanciamento do SUS e seus rebatimentos no enfrentamento da Covid-19, afirmando que os recursos públicos envolvidos sempre foram insuficientes para garantir uma saúde pública universal, integral e de qualidade, requerendo por parte dos seus defensores uma longa batalha para a sobrevivência do sistema. Por certo, a cura dos casos mais graves depende da disponibilização dos recursos de saúde, tais como leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, respiradores mecânicos e quantidade de força de trabalho em saúde. Ao mesmo tempo, está ocorrendo o fortalecimento do SUS, visto que os profissionais de saúde estão recebendo capacitação para atendimento de urgência e emergência na atenção primária à Covid, publicado no Portal de Inovação e Gestão do SUS, no dia 10/9/2020. Por outro lado, a Petrobras está apoiando o COP-UFRJ na produção de protótipos de ventiladores pulmonares mecânicos para atender a demanda crescente
desse tipo de equipamento para tratamento da Covid-19. Como resultado, a intenção é desenvolver um modelo mais barato e simples de montar, utilizando peças disponíveis de mercado. Portanto, percebe-se que as empresas, universidades, institutos de ciência e tecnologia, organizações sociais estão mobilizando ações e investindo em pesquisas para combater o coronavírus, tá? Bom, então nós temos aqui a frase, né? A redação dela, e aqui eu apresento para você as correções, né? A correção conforme a banca CESP exige, né? Então, a banca CESP exige correções macro e microestruturais. Então, quais são as macroestruturais? Tá aqui, ó. A apresentação da estrutura textual, que é a legibilidade. Se você não sabe o que a banca CESP cobra, tá aqui, tá bom? Legibilidade, respeito às margens, paragrafação. Então, nesse quesito, vale 100 pontos, ela tirou 100 pontos. Depois, a seleção de argumentos, no máximo 350 pontos, que é aí, né, o desenvolvimento do tema, ela tirou 300. A sequencialização, coesão e coerência de 350 pontos, ela ganhou 280. Quem já entende um pouco mais, quem entende um pouco mais da estrutura de redação sabe que faltou essa questão da coesão e coerência. A obediência do texto dissertativo, argumentativo dela, ela obedeceu, então ela ganhou 200 pontos na macroestrutural. Na microestrutural, que é ponto, vírgula, acentuação, enfim, ela perdeu poucos pontos, né? Ali ela tem, né, especificado ali na linha 2, na linha 9, eu apontei aí o que ela errou. Na verdade, os microestruturais são os nossos professores de língua portuguesa do método que fazem a correção. E aí a nota como o CESP faz, ó. Então, a nota do conteúdo, que é a soma das notas obtidas em cada quesito, nisso ela tirou 880 pontos. O número total de linhas efetivas que ela escreveu são 30 linhas, né? E aí o número de erros foram 4. E aí, os descontos feitos dentro dessa estrutura que o CESP chega, ela alcançou 853 pontos, tá? Nessa redação que eu acabei de ler. E aí, as observações feitas para a redação dela. Olha, acredito que mais, né, poderia ser desenvolvido aqui, né? Muito mais poderia ser desenvolvido, não somente um período no final do parágrafo, então ficou fraco ali isso aí. Seria possível, por exemplo, comentar como o Brasil, na realidade, investe pouco em pesquisa e isso o deixou despreparado em um primeiro momento para enfrentar a pandemia. Então, eu dei a sugestão aqui como que ela poderia melhorar a redação dela. Depois, no outro tópico aí, ó, não é errado, mas começar o texto com primeiramente, eu acho que os alunos do Método 1000 notaram isso, né? Começar o texto com primeiramente, sem alguma introdução antes, é um pouco direto demais, não façam isso, tá? A conexão entre os parágrafos também precisa melhorar, como você deve ter percebido aí, o aluno Método 1000 certamente, aí que já está, né, na intensidade do curso, já deve ter prestado atenção nisso e notado enquanto eu estava lendo a redação. Bom, gente, é isso. A live fica salva no YouTube, tá? Para quem está no Instagram, a live fica salva no YouTube. Você pode assistir depois, pode rever. Galera do Método 1000, daqui a pouco eu posto aí as citações dentro do Telegram, não se preocupem, tá bom? Um grande beijo e espero vocês amanhã sem falta aqui. Tchau, tchau!